Oi, oi! Meu nome é Karina, esse é o Bucarina e hoje eu vou mostrar pra vocês todos os livros que eu tenho de Stephen King. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever e ativa o sininho de notificações. Dessa forma, o YouTube vai sempre te avisar quando eu postar conteúdo novo por aqui. Também já me segue lá no Instagram, que eu estou sempre postando reels, resenhas em foto e conversando com vocês pelos stories. E vamos pro vídeo. Então, o que eu vou mostrar hoje é todos os livros que eu tenho e não necessariamente todos os livros que eu li, porque eu li alguns em e-book e ainda estou assim no processo de comprar em edição física aqueles que eu li em e-book. Desisti de comprar livros do King em e-book porque eu sempre acabo querendo a edição física depois. E eu vou começar, na verdade, mostrando alguns itens de Stephen King, na verdade, Funkos. Primeiramente, eu tenho esses dois aqui. Muito lindos, fala sério. São as duas versões de It, né, do Pennywise de It a Coisa. Então esse aqui é o do filme mais antigo e do mais recente, né, que eu acho que o pessoal já conhece mais. Ainda de It, eu tenho o George segurando seu barquinho, gente, olha que coisa fofa. E de Iluminado eu tenho o Jack Torrance e o Danny. Pra terminar, eu também tenho dois Funkos do Stephen King mesmo. Não tenho esse aqui dele quando era mais jovem, que se não me engano é a aparição que ele fez no filme Cemitério. E esse aqui foi a aparição que ele fez em It, que tá muito fofinho, com um livrinho, tomando um chimarrão. Também tem uma coisa aqui que não é exatamente de Stephen King, mas é muito fofo porque é uma edição do Clássicos de Cinema da Turma da Mônica de O Coiso, e é muito fofinho. Então são os personagens da Turma da Mônica, né, interpretando aí o filme. Não tem o que dizer, gente, é muito fofo, então... O Coiso. E vou tentar falar uma sinopse, assim, bem rápida, bem de boas, pra não ficar muito comprido, porque... O primeiro, então, é Joyland. Esse livro aqui eu li já há bastante tempo, mas eu não lembro mais nada da história. Pela sinopse, ele é um livro onde um garoto ele vai começar esse trabalho temporário no Parque Joyland, e aí ele descobre que ali ocorreu um assassinato de uma garota em um dos brinquedos, e ele acaba se envolvendo na investigação disso. É um romance um pouco mais sobrenatural, se eu não me engano ele ouve a menina e tal, e aí ele quer descobrir realmente o que aconteceu com ela e resolver esse mistério. Só que eu não lembro nada desse livro, gente, sério, nada. Parece que eu nem li. Aí a gente tem It a Coisa, né, cheio de marcações. Esse já é um dos meus favoritos da vida, então amo esse livro. Acho que esse aqui todo mundo já sabe, né, a história, mas vai falar de um grupo de crianças que acaba se envolvendo então com essa história da coisa, né, essa criatura que aparece e começa a sequestrar crianças, e quando crianças eles se prometem, né, que se essa coisa voltar a Derry, que é a cidade onde se passa a história, eles vão se reunir novamente para derrotá-la. E é isso que acontece, né? Então a história é narrada, vamos supor, um capítulo falando das crianças, um capítulo falando dos adultos. Gostei muito desse estilo de narrativa porque você não sabe o que aconteceu, sabe? As histórias estão andando paralelamente. Então eles descobrindo a coisa, eles reencontrando a coisa. E aí o final, como eles... o embate final com a coisa, você nunca sabe, né, o que aconteceu realmente. Só quando chega no final, tanto as crianças e os adultos resolvem tudo ao mesmo tempo, e aí você fica sabendo, e é muito legal. Esse livro tem aquele probleminha, né, que todo mundo já sabe do final do livro, uma cena totalmente desnecessária, então a gente tem que só ignorar. Uma coisa do King é que às vezes ele coloca uns finais que não condizem muito com o restante da história. A história tá caminhando muito bem, e aí no final ele sempre bota um detalhe ali que você fica tipo, meu... Por quê? Aí aqui tem Outsider, esse livro, ele é um dos mais recentes, assim, sei lá, 2018, 2019. E quando ele saiu, eu fiquei, tipo, super animada, comprei e já li. E talvez tenha sido um pouco de erro, porque eu não sabia direito o que era a história. E esse livro, ele contém spoilers fortíssimos da trilogia do Mr. Mercedes, que eu só tinha lido o primeiro, em e-book. Eu acabei até não continuando a trilogia porque conta o final da história aqui nesse livro. Mas aqui a gente tem um mistério. Então, um corpo de um garotinho de 11 anos é encontrado, brutalmente assassinado. E conforme eles vão fazendo testes e tal, eles descobrem que o assassino é o Terry. É Terry, que ele é um treinador de uma escola, né? Ele treina crianças em beisebol. Então todo mundo fica muito chocado. No meio de um jogo eles entram e prendem ele porque eles têm o DNA dele no corpo do garoto. Então, né, o crime já tá solucionado. Se o DNA tá ali, você é o culpado.
Porém, o Terry tem provas, um álibi muito consistente de que ele não estava na cidade naquele período. Então aí começa o nosso mistério de como é possível uma pessoa estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? E, enfim, não quero falar muito mais, mas é também um romance um pouco mais sobrenatural e é um mistério que eu não esperava que fosse isso. Mas eu gostei muito da história, realmente o problema foi só os spoilers. Temos Misery, que é o que eu mais indico pra todo mundo assim, que quer conhecer Stephen King, porque eu amo muito esse livro, Louca Obsessão. Foi um dos livros assim, que mais me causou reações físicas enquanto eu tava lendo. Ele vai falar, então, de um autor, que é o Paul Sheldon, e ele escreve uma série de romances aí, né, que faz muito sucesso, só que ele já tá de saco cheio dessa série. Ele quer escrever coisas mais sérias, enfim, coisas diferentes. E ele resolve matar a personagem principal, que é a Misery. Então ele tá lá com o manuscrito certinho, pronto pra levar, e ele sofre um acidente, né, ele bate o carro ali num dia de neve, e quem encontra e resgata ele é a Annie Wilkes, que se diz sua fã número 1, só que ela é obsessiva. Então aí começa, né, essa história meio de cárcere privado e é, gente, assustador. Eu ia suando frio, pensando, meu Deus, ela vai chegar, socorro, corre. É demais esse livro, sério, muito bom mesmo, eu super recomendo. A maioria desses livros também, gente, tem adaptação, mas eu sou uma negação com adaptações. Eu falo, não, eu vou ler o livro e aí depois eu assisto, e aí eu leio e nunca assisto. Então, assim, Louca Obsessão tem uma adaptação com a Kathy Bates, que eu tô aí postergando assistir faz anos, mas, né, dizem que é muito bom. Enfim, o próximo é o Iluminado. Essa aqui é a edição que eu li. Esse aqui acho que foi meu primeiro livro do autor e é um dos meus favoritos. Eu já reli ele algumas vezes. Gosto muito dessa história. Gosto do filme, apesar do próprio autor não gostar. E essa foi a edição que eu li. Edição do Objetiva, páginas brancas, minúsculas. Olha essa fonte. E minha edição tá destruída, né, gente? Ela tá toda amassada. Olha, ela tá amassada assim, toda suja, porque eu fiquei tão impactada por esse livro que eu emprestava pra todo mundo. Eu queria que todo mundo lesse esse livro. E aí, agora eu já tenho uma edição nova, né? A edição da Suma, que tá bem bonita, capa dura. E preciso fazer uma releitura nessa edição, que eu não fiz ainda. Ela tá bem maior, né? Do que a que eu tinha. Mas a fonte é um pouco maior. E tem bastante conteúdo extra também. Essa aqui vai falar então sobre um pai de uma família, ele, a esposa e o filho, e ele recebe uma proposta de emprego no Hotel Overlook. Então, durante o período de neve e tal, esse hotel fecha. E eles precisam de alguém que mantenha ali as coisas funcionando, né? Um faz tudo, enfim, para fazer limpeza, manutenção de equipamentos, etc. E esse é o emprego que eles oferecem pro Jack, e ele aceita e vai para esse hotel junto com a esposa e o filho para passar essa temporada aí. Mas esse hotel, ele é meio que assombrado. Então, tanto o pai quanto o filho começam a ver coisas e ter experiências ali fora do normal. Além do que, o filho, ele é um iluminado. Então, ele tem certos poderes, certos dons, uma sensibilidade maior a certas coisas, vamos dizer assim. Amo demais esse livro, gente, sério. E aí tem aqui a sequência, né, que quando saiu eu fiquei tão animada que eu comprei em inglês, que é o Doutor Sono, aqui, Dr. Sleep. Amo essa jacket também, olha, com o Redrum famoso aqui. Mas por dentro ela não tem nada demais, né? Só assim. E vai falar então do que aconteceu após o primeiro livro, né? Anos e anos depois, como os personagens ficaram. Não posso falar muito, né? Porque vai ser spoiler do primeiro. Mas eu gostei muito desse livro, ele é bem diferente do primeiro. O Iluminado, ele é muito terror, né? Assim, pra assustar, pra chocar. Enquanto esse aqui, ele é realmente um fechamento para a história, né? Os personagens encontrando respostas, se aceitando, evoluindo, né? Tentando ficar em paz com o passado, vamos dizer assim. Aí também da Biblioteca Stephen King tem o Cujo, que também amo. Foi o meu primeiro livro dessa coleção e eu gostei bastante do livro, mas eu achei ele bem triste. A edição é bem bonita, né? Todas essas edições da biblioteca eu acho lindas. Mas eu vou falar de um cachorro, São Bernardo, se eu não me engano. Ele acaba contraindo raiva. Basicamente tem uma mãe e um filho que eles vão até essa fazenda onde o cachorro fica, né? Pra ir atrás do pai e tal, conversar, enfim. E esse cachorro começa a atacar eles não conseguem sair de lá, não conseguem dirigir, não sei o que aconteceu com o carro, mas eles ficam presos lá dentro do carro sem conseguir sair. Ninguém parece estar ali naquela fazenda, só o cachorro.
E é um dia de muito calor e eles estão presos dentro desse carro com um cachorro raivoso do lado de fora. Então, é assim, bem claustrofóbico, bem difícil essa história. Tem alguns outros elementos, o garoto, ele tem um monstro no armário, vamos dizer assim, ele consegue ver dentro do armário dele um serial killer que tá assombrando a cidade ali. Mas o que é triste desse livro é que o Stephen King pega alguns pontos e narra do ponto de vista do cachorro. E aí isso me quebra, porque o cachorro ele não quer ser malvado, ele tá doente. E ele tá lá se questionando por que ele tá sentindo essas coisas, e como ele tá com calor, e como ele tá com dor. E aí eu fico tipo, meu Deus, coitado. Então, é pesado nesse sentido, sabe? Ele não precisava fazer isso, ele podia só me fazer odiar o cachorro, mas não! É uma ótima leitura também, gente. Isso aqui é bem para aquelas pessoas que têm medo de lugares fechados. É uma ótima escolha. E aqui a gente começa com a série Torre Negra. Esse aqui eu não vou falar muito. Basicamente, né, tem o pistoleiro e ele está indo atrás do Homem de Preto. Você não sabe mais nada. É uma história pós-apocalíptica. Mistura um pouco desse universo com o nosso universo, mas eu não posso falar muito porque o começo da série não entrega muita coisa, né? Então, a gente tem aqui o primeiro livro, O Pistoleiro, que eu já li. Então vai começar essa jornada do Roland indo atrás do Homem de Preto, só que você não sabe por quê, você não sabe o que ele quer. Não posso falar muito, mas eu recomendo. Ainda estou no trabalho, assim, ainda estou no percurso de ler essa série. O segundo, que é A Escolha dos Três, também já li, é um dos que eu mais gostei, é muito, muito bom. Esse aqui, ele já insere um elemento fantástico e sobrenatural, bizarro, mas é muito legal. Aí aqui, Terras Devastadas, que eu também li, foi o último que eu li, também gostei bastante. Então assim, o primeiro ele é muito, muito, muito introdutório e muito básico, tanto que ele é desse tamanho e os outros só vão crescendo. Mas nos outros tudo vai ficando muito bom com aquela pitada de Stephen King, né? Os personagens super cativantes e que você sempre quer saber mais. Por enquanto eu parei nesse. O próximo que eu tenho pra ler é esse aqui, que é Mago e Vidro. E ele é gigantesco, então eu acabei adiando ele e preciso, gente. Eu quero tentar ler esse livro ainda esse ano. Depois a gente tem O Vento pela Fechadura, que é uma história dentro desse universo, né? Uma história de Torre Negra. E esse aqui eu acho que eu até peguei em troca no Scooby, mas tá inteirinho. Os livros do Stephen King são muito caros, gente, sério. Então foi uma boa ter pego numa troca e ele é bem pequenininho. Aí eu tenho a Canção de Susana, como vocês podem ver, não tá muito na ordem. Eu ainda preciso comprar o Lobos de Cala, que vem antes desse. Mas tem esse aqui também que eu peguei em troca. Páginas brancas, então eu fico de olho, se aparecer uma promoção eu jogo esse aqui no Scooby de novo, porque eu não gosto muito de páginas brancas. Mas foi o que eu encontrei, então já tá aqui. O último volume que eu ganhei de aniversário de um amigo e é Torre Negra, né? O maior, eu acho, ou pelo menos é muito similar a Mago e Vidro, bem grande também, mas que conclui toda essa saga. E eu até falei num vídeo, gente, eu fiz um vídeo recentemente sobre as séries que eu tenho em andamento, concluídas e etc. E eu falei sobre essa série, que provavelmente vai ser a série que eu mais vou demorar pra ler, porque eu estou lendo, de acordo com algumas listas que eu achei na internet, principalmente do canal Navegando, que inclui outros livros do autor no meio da série, para você conseguir pegar todas as referências. Então eu leio um livro de Torre Negra e aí eu leio outro livro do autor que tem alguma relação, sabe? Então além desses livros todos, eu ainda tô lendo outras coisas no meio. Então, vai ser uma série que eu vou levar um tempo aí pra terminar. Aí eu tenho Celular, esse aqui eu ainda não li. E é uma história meio apocalíptica, né? Então em um determinado dia, um determinado momento, todo mundo que estava mexendo no celular, falando no celular, tem a sua mente meio que destroçada, perde todos os traços de humanidade. A gente tem um papagaio gritando aqui no fundo, então é isso que vocês estão ouvindo, tá difícil. Elas são totalmente destituídas de humanidade e só tem violência, então elas começam a se atacar e tal. É meio tipo apocalipse zumbi, só que o causador é o celular. Então eu ainda não li essa história, mas eu tenho muita curiosidade. Eu assisti o começo desse filme e não terminei, então eu não sei o que acontece. Aí eu tenho um livro que também não é do King, mas é sobre ele, que é a biografia da Lisa Rogach, Coração Assombrado. Então, tenho muita curiosidade para ler esse livro, porque o autor cita vários livros que ele escreveu decorrentes de experiências que ele teve. Então, eu tenho muita curiosidade sobre isso, né? E quero ler. Esse aqui é a edição antiga, inclusive. A Darkseid já lançou uma nova com uma capa toda coloridona, vermelha, azul, branca. Então, né, não é mais esse livro que vocês encontram, mas ele ainda tá disponível. Aí a gente tem o Instituto, que é outro queridinho também, dos mais recentes, cheio de marcações. Ele tem uma vibe bem It a Coisa. Vai falar sobre essas crianças que são muito inteligentes, algumas têm até alguns poderes meio psíquicos,
E essas crianças são sequestradas e levadas para esse instituto, para meio que desenvolver esses poderes, né? Essa história é muito legal, muito mesmo, e eu amei esses personagens. Uma coisa sobre o King é que quando ele escreve histórias com personagens crianças, essas crianças são sempre muito incríveis. Eu acho que é o ponto alto do autor, esse tipo de personagem. Eu gosto muito e esse livro aqui traz muito disso. Então, elas estão presas ali nesse instituto, fazendo testes, fazendo provas, obrigatoriamente. Elas não sabem pra quê, não podem voltar pra casa, não conseguem fugir. Basicamente essa é a premissa e só leiam, gente, é muito, muito bom mesmo. Aí eu tenho A Espera de um Milagre. Esse aqui eu já li também, mas eu li em uma edição pocket e aí recentemente comprei a edição normal, né? E também quero fazer uma releitura porque já faz muito tempo, mas vai falar sobre um policial que trabalha no Corredor da Morte, que é o Paul, e ele acaba se envolvendo com a história de um preso, que é o John Coffey, que ele tá sendo acusado de assassinar acho que duas garotinhas. Só que as coisas não parecem bater muito bem porque ele tem algum tipo de problema, onde ele é basicamente uma criança. Ele é um homem muito grande, muito forte, mas a mente dele é a mente de uma criança. Então, esse policial acaba se envolvendo com a história dele aí pra descobrir mais sobre o que aconteceu. É um livro muito bonito, muito triste. É um daqueles que não é tão terror, sobrenatural e etc. É mais um drama. Que também tem filme. Aí tem o Depois do Stephen King. Esse aqui eu já até falei em algum vídeo, porque eu li recentemente. Uma leitura conjunta com o Clube na Manita. É bem curtinho, mas é muito legal, muito gostoso de ler. Vai falar sobre uma criança que vê gente morta, tipo aquele filme, né? E ele diz que a única diferença entre gente morta e gente viva é que as pessoas que morreram continuam com a mesma roupa pra sempre. E aqui, a mãe dele sempre fala pra ele esconder esses poderes, né? Pra que ninguém saiba. Mas ela mesma acaba tendo que envolver ele em algumas situações por causa desses poderes. E a companheira da mãe, que é policial, envolve também o garoto em um caso de assassinato muito sério, e isso mexe com o garoto, é claro, né? Então também é uma história bem legal, eu gostei muito. O bom é que todos os livros que eu li, a maioria eu gostei, né? Aí temos esse calhamaço aqui gigantesco, que eu li em e-book recentemente, comprei edição física. Acho que foi o maior livro do autor que eu li até hoje, porque tem 1000 e poucas páginas, né? 1247 páginas, gigantesco, mas vale super a pena. Vai falar sobre um vírus que assola a Terra e mata 99% da população. E aí algumas pessoas só sobrevivem. Aqui é a origem do vilão de Torre Negra, né? Então aqui a gente vê esse homem de preto surgindo, como ele é, e é bizarro. Então essas pessoas que sobrevivem, elas começam a procurar outras pessoas vivas, procurar sobreviver, e todas têm visões e sonhos, ou com uma senhora mais velha, ou com um homem de preto. E aí esses grupos vão se separando. Alguns procuram a senhora, alguns procuram o homem de preto. E vão se dividindo nesses grupos, nessas sociedades diferentes e novas. É muito legal essa história. É bem condizente, né, com pandemias e histórias desse tipo de apocalipse. É bizarro ver como as coisas acontecem e como as pessoas se transformam, né, quando não há mais leis. Então gosto muito desse livro também, ele é gigantesco, eu sei que dá um medinho, mas vale a pena. E tem o Rose Matter também, que eu também li recentemente com o Clube na Manita e gostei muito. Esse aqui vai falar então de uma mulher que ela é casada com um policial, é a Rose, casada com o Norman, e ela sofre violência doméstica, abusos desse marido há 14 anos, até que um dia uma pequena gota de sangue no travesseiro dela faz ela tomar uma atitude em um impulso e fugir de casa, mas claro que o Norman não vai deixar isso ficar assim, né? Ele vai atrás dela. Então, assim como Misery, é um livro que você fica o tempo todo tipo, meu, ele tá muito perto, socorro, o que vai acontecer? Tem um elemento sobrenatural, que foi a única coisa, eu acho, desse livro que eu não gostei tanto, porque eu queria que o embate final fosse mais realista do que foi. Foi o que me chateou um pouquinho no final, mas eu gostei muito da história, muito da personagem. Incrível, o Norman é bizarro, um dos personagens assim mais loucos que eu já vi, mas é incrível também esse livro, gente. Aí eu tenho aqui em Pocket o Pet Sematary, que eu também quero procurar uma edição normal, que é o Cemitério Maldito, ou acho que é só Cemitério aqui em português. Outra história fantástica do autor que eu também amo muito. Ela é terror, mas pra mim ela pega muito mais no sentimento, no drama. Fala sobre uma família que se muda, porque o pai vai conseguir um emprego numa universidade como médico, enfermeiro,
E ele se muda com a mulher, o filho pequeno e a filha. E essa casa deles é na frente de uma autoestrada, onde eles já são avisados que, olha, passa caminhão aqui o tempo inteiro. E o vizinho deles, logo no primeiro dia, já mostra pra eles que nos fundos da casa tem um cemitério ali, que as crianças enterram os bichinhos e tal. Mas ele também conta pro pai que além desse cemitério, há um cemitério indígena e que ele não deve ir lá. Que, né, coisas acontecem quando você enterra coisas no cemitério indígena. Vamos deixar por aí. Mas esse livro aqui, ele trata muito sobre luto e é muito pesado e difícil essa história. As escolhas que o personagem toma, elas são difíceis de aceitar, mas se você se coloca no lugar dele, é compreensível. Então é bem doloroso esse livro, mas eu gosto muito. Um dos mais recentes que eu li também é Ascensão, esse livro lindinho, capa dura. E vai falar basicamente de um personagem que de repente ele começa a perder peso, muito peso, todos os dias, mas ele não sente nenhuma diferença no físico. Então ele não muda fisicamente, mas a balança tá mostrando que ele tá perdendo cada vez mais peso. E não importa se ele tá segurando coisas, por exemplo, se ele pega outra pessoa no colo e sobe na balança, o peso não modifica. Ele e os amigos, eles estão tentando descobrir o que vai acontecer, então, quando o peso dele chegar a zero. Que é o título do livro, né? Ascensão. O que acontece quando ele não tiver mais peso? E apesar do livro ser curtinho, ele coloca esse mistério, ainda constrói uma amizade, quebra padrões. É incrível esse livro, gente. Ele é super curtinho, mas é aqueles de dar o gostinho do autor, sabe? Muito, muito bom mesmo. Eu amei essa história. Consegui até ficar emocionado no final. Tem também esse aqui, que é o The Dark Man. E é basicamente uma história, se eu não me engano, são os primeiros traços que o autor fez do Homem de Preto. Então é uma história assim meio sem pé nem cabeça, mas pra quem já é fã do autor e quer ter assim essa edição meio colecionador, sabe? Porque são traços bem rústicos, falando sobre a origem do Randall Flagg. E agora só tem livros que eu não li ainda, basicamente. Tem aqui da Biblioteca Stephen King o Metade Sombria, que eu tô muito curiosa, eu queria muito esse livro. Amei essa cor, essa capa. E vai falar sobre um autor que tem um pseudônimo. Então ele escreve ali com o pseudônimo dele. E um dia ele se cansa e assassina esse pseudônimo, né? Fala, não, morreu, acabou. Vou continuar só comigo mesmo. E o pseudônimo não gosta de ser assassinado e volta, né, pra vingança. Então achei muito legal. Essa é uma das histórias que tem a ver com a história real do autor, porque ele também tinha um pseudônimo e ele foi desmascarado, né, à força. Então ele escreveu esse livro. Gostei muito desse tipo de vingança. Também tem essa coletânea de contos do autor que se chama Com Sangue. Eu ouvi o audiobook do primeiro, fiquei muito curiosa porque foi muito legal e aí já comprei pra ler os outros. Amo essa capa, que é um gato com um ratinho no nariz, olha. Incrível, amei demais essa capa, texturinha. Outro livro de contos, que é o Quatro Estações. Esse aqui, gente, eu já li, acho que 3 contos dos 4 que estão aqui. Só que eu li há muito tempo, numa época que eu ainda não entendia que livro de contos pra mim não funciona de uma tacada só. Então tentei ler tudo de uma vez e aí eu fui ficando meio frustrada, sabe? Porque os contos do Stephen King, eles são muito envolventes. Então, quando acabava um conto, eu ainda tava muito ligada na história. Aí começava outro, eu ficava frustrada de ter começado do zero. Quando eu me apegava, começava outro. E aí eu ia ficando muito frustrada. Então eu gostei do primeiro, o segundo foi legal, o terceiro e o último eu nem me lembro, porque eu já tava tipo, puta. Então, nem foi nessa edição, eu li numa edição em inglês que eu me desfiz. Comprei recentemente essa edição pra tentar mais uma vez com calma. Desses 4 contos, 3 viraram filmes de muito sucesso. E o Clube da Manita vai tentar fazer um projeto também com esse livro, então vou aguardar para ler com eles. Também no Clube da Manita tem Novembro de 63, que vai ser lido em novembro. Isso aqui faz parte ali da tríade Sob a Redoma, It, em Novembro de 63, dos calhamaços que todo mundo ama do autor. Tanto que eu até fiquei surpresa que ele não é tão grande quanto os outros. Mas vai falar então sobre, né, o assassinato do JFK. E tem viagem no tempo. Não sei muito mais sobre a história. E é assim que eu quero entrar. Amei essa capa, ela tem uma textura de jornal na frente e atrás. Muito, muito legal mesmo. E estou ansiosa, então vai ser lido em novembro. Tenho esse aqui também, que é Jogo Perigoso. Esse aqui saiu um filme na Netflix que eu fiquei super interessada e resolvi ler antes. Vamos ver se eu vou assistir o filme depois. Mas vai falar sobre um casal que vai pra tipo uma casa de campo, talvez, pra tentar apimentar ali a relação. E aí o marido algema ela na cama e tem um ataque cardíaco. Então eles estão ali num local totalmente isolado, o cara aparentemente morreu e ela tá presa na cama. O Stephen King, ele pega umas situações muito nada a ver e faz elas ficarem super terríveis e assustadoras.
Também é bem curtinho, então eu quero ler logo. E o último livro que eu tenho pra mostrar foi o que chegou mais recentemente, que é o Love, a história de Lizzie. Saiu nessa nova edição, esse livro já era publicado aqui, né, mas saiu com essa nova edição, nem tinha livro plástico ainda, ó. Eu não lembro se eu peguei em promoção, acho que foi o único livro que eu comprei na Book Friday da Amazon, então tá aqui, também tem muita curiosidade, e amei essa capa. Eu vou deixar no plástico por enquanto, acho que vai sair uma série, não sei se é série ou filme, mas tá um burburinho aí em volta dessa história e estou muito curiosa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu joinha aqui pra ajudar na divulgação do canal. Comenta aqui embaixo se você já leu algum livro do Stephen King e se você já leu, qual o seu favorito, pra gente discutir um pouco mais. Nunca é demais falar sobre esse autor que eu amo tanto. Obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!